Inter 0, Flamengo 2. O Inter está eliminado da Copa Libertadores da América em uma noite onde o Flamengo foi novamente muito superior. Como fica a situação do técnico Roger Machado? O que o presidente Alessandro Barcelos falou depois do jogo da entrevista sobre possibilidade de mudança. A noite em que deu tudo errado no Beira-Rio. A explicação do Inter para a chuva de papel picado que atrasou o início do jogo em 20 minutos. E o que diz o regulamento da Conmebol sobre a punição que o Inter não vai escapar. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Inter 0, Flamengo 2. Mais uma vez o Flamengo foi muito superior em relação ao Internacional e ganhou a terceira partida consecutiva do Inter, né? Tinha vencido no Maracanã, o jogo tira das oitavas de final por 1-0, depois de um primeiro tempo avassalador, no segundo tempo até o Inter melhorou. Domingo, pelo Campeonato Brasileiro, com facilidade, o Flamengo bateu o Inter por 3-1 e na noite de quarta-feira, 2-0 para o Flamengo, no jogo da volta das oitavas da Libertadores. Um Flamengo muito superior. O Inter não conseguiu fazer o enfrentamento. E olha que o clima, o ambiente no Beira-Rio estava com um ambiente de muito apoio para o time na chegada, ruas de fogo, muita festa, mas aí o jogo começou com um atraso. Daqui a pouco eu vou explicar essa história do papel picado e o que o Inter disse é a multa que será muito pesada e o Inter não vai escapar. Bom, começou o jogo com um atraso e aí o Flamengo já começou a dominar a partida e facilmente chegou aos 2-0. Alguns jogadores muito abaixo, por exemplo, Alan Patrick, que é o principal jogador do time, o melhor jogador do Internacional, de novo muito abaixo do que pode render nas partidas mais importantes do ano, ele simplesmente não apareceu. Bom, o Ricardo Matias, que acho que com justiça recebeu a oportunidade para ser titular, um jogo muito pesado para ele, não conseguiu render e a bola mal chegou nele. Borré e Valência, para variar, entraram mal, pouco contribuíram. O Valência já está provocando uma irritação muito grande entre os torcedores do Inter. Bernabé, de novo, com uma atuação fraca. Enfim, de maneira geral, o Inter que não foi bem, o Rocher falhou no primeiro gol. Deu muita coisa errada no time do Internacional. A situação do Roger Machado. Logo que terminou a partida, teve a entrevista do Roger e depois o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista coletiva onde falou sobre a situação do Roger Machado, garantindo a permanência do técnico do Internacional. Para o presidente do Inter, e esta é uma avaliação do clube, o Roger Machado tem capacidade de tirar mais deste grupo, como já fez em outros momentos no último ano e também no início desta temporada. Então, Roger Machado continua, e esta parece ser realmente uma convicção do Internacional. Não é aquela história de que a gente já viu em outros momentos, quando se garante um técnico, aí no dia seguinte a situação muda. Não, realmente existe a ideia de permanência do Roger e de manutenção do departamento de futebol. Bom, eu perguntei até na entrevista para o presidente do Inter, mas por que não se tirou mais deste grupo nestas duas eliminações contra o Fluminense e contra o Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores? E o que foi dito é que contra o Fluminense, tudo bem, o Inter deveria ter jogado melhor, deveria ter feito um enfrentamento melhor, mas que contra o Flamengo, pela diferença econômica, realmente era muito difícil. Então, o Roger agora tem a missão, e o presidente depois do jogo falou que quer, e coloca como objetivo, ter o Inter com vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Para isso, vai ter que fazer agora uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. É o que restou. Olha, o Inter já foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e tem o Campeonato Brasileiro, onde é apenas o 12º colocado com 24 pontos. 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Neste momento, o Inter está 5 pontos atrás do 6º colocado, que é o Mirassol, ali na zona da pré-Libertadores. E volta a jogar sábado em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. 18h30. Cruzeiro que é o 3º colocado. Jogo duríssimo de retomada do Campeonato Brasileiro para o Roger Machado, que vai ter a missão de tentar levar o Inter, pelo menos, a uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem, via Campeonato Brasileiro. A questão do papel picado. Olha, deu tudo errado na noite de quarta-feira no Beira-Rio. O Inter preparou uma festa, ruas de fogo, foi tudo bem. E aí veio o momento da entrada em campo das duas equipes e chuva de papel picado normalmente vem da arquibancada com os torcedores jogando ali para o campo, né?
No caso do Beira-Rio foi diferente. A chuva de papel picado veio da marquise, da cobertura do Beira-Rio. Ela foi arremessada lá de cima. E aí foi tomando conta do campo e ficou praticamente impossível de se enxergar. As linhas, a bola, e era uma chuva de papel, o papel picado prateado, não dava para ver a bola, não dava para ver as linhas da grande área, linha lateral. Os funcionários do Inter começaram, né, a tentar tirar todo aquele material que ficou no campo, mas demorou e o jogo atrasou em 20 minutos para começar. Não houve uma confirmação oficial do Inter do porquê aquilo aconteceu. Até na entrevista, o presidente Alessandro Barcelos disse que isto está sendo averiguado e apurado internamente. Mas dos bastidores se comentou lá, e parece que esta foi a explicação que o Inter deu para a Conmebol, de que a chuva de papel picado era para depois do jogo, caso o Inter conquistasse a classificação, e alguém errou lá, jogou antes da hora e aconteceu tudo que a gente viu. O Inter não vai escapar da multa. O que diz o regulamento da Conmebol sobre o atraso no início das partidas? E já vimos que a Conmebol está aplicando multas altíssimas para várias situações. E atraso no começo da partida é uma delas. A Conmebol gosta de uma multa. Artigo 5.1.11.6, parágrafo 1. Responsabilidade por atraso no início da partida. Se os jogadores ou oficiais de uma equipe forem responsáveis pelo atraso no início da partida, seja por entrar no campo de jogo após o horário previsto, modificando o protocolo de início da partida, ou desrespeitando as orientações do árbitro e ou delegado sobre o assunto, o clube e o treinador serão responsabilizados pelo atraso em questão e serão sancionados pela comissão disciplinar da Conmebol com uma multa por cada minuto de atraso, da seguinte forma: até 15 minutos após o horário marcado para o início da partida. Atrasou 20 minutos. Fala de valores da fase 1, 2 e 3 e da fase de grupos, e aí vem fase de oitavas de final. Será imposta uma multa mínima de $20 mil ao clube e $50 mil ao treinador. Ao treinador porque a Conmebol responsabiliza o técnico porque de vez em quando o time demora a entrar em campo. Não foi o caso do que aconteceu ontem no Beira-Rio. Em caso de uma segunda ou subsequente infrações, e é o caso do Inter, será aplicada uma multa mínima de $50 mil ao clube e $50 mil ao treinador. Após 15 minutos, sem que o clube tenha o mínimo de 7 jogadores exigidos para a participação em uma partida programada da Libertadores, a sanção será determinada no resultado pelos órgãos judiciais nos termos do artigo 24 do Código Disciplinar, além de imposição de outras sanções acessórias a critério do órgão judicial competente. Bom, é que aqui não tem, evidentemente, uma previsão de multa para papel picado para atrasar o início da partida. O que normalmente ocorre é o time demorar para entrar em campo. Mas já dá para perceber que a multa ela não vai baixar de $100 mil, né? Porque realmente foi, para os padrões da Conmebol, algo muito preocupante o que aconteceu com o atraso do início da partida. Bom, para o Inter agora, hora de remobilizar. Uma eliminação dura, dolorida, esperada, mas que, né, machuca o torcedor porque o time foi muito inferior ao Flamengo. Mas muito inferior ao Flamengo, não deu nem pro início, né, do jogo a esperança em relação à reversão da situação. Sábado de Inter e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e agora a tentativa de recuperação. Vídeo em nome de KTO e arroz Prato Fino. Valeu, pessoal. Até a próxima.